E hoje nós vamos ver Provérbios 13. Olha só, já estamos quase chegando na metade, né? Provérbios tem 31 capítulos e hoje nós vamos ver Provérbios 13. E ontem, quando nós falamos de Provérbio 12, nós associamos a história de Abigail e Nabal, porque Provérbios, ele faz um contraponto, o livro de Provérbios. Nós temos o que no livro de Provérbios? Nós temos a sabedoria, e ela envolve o entendimento, o discernimento, o conhecimento, a prudência. Mediante isso, vem um caminho próspero, vem um caminho saudável, vem um caminho onde se desvia do mal. Por um outro lado, nós temos o que? O insensato, o tolo, aquele que despreza a correção, a disciplina, aquele que é imprudente, que anda com pessoas que não estimam em questão de ter sabedoria, pelo contrário, anda com pessoas que têm um caminho extremamente duvidoso. Então, o que nós vimos ontem? Nós vimos que Nabal, o próprio nome de Nabal quer dizer tolo, insensato. Lá em 1 Samuel 25 diz que ele ainda era grosseiro, ríspido. Então imagine como Abigail era tratada, imagine como seus servos eram tratados, né? E Abigail era o quê? Uma mulher sensata, uma mulher de boa aparência, uma mulher que os próprios servos chegavam a ela, tinha abertura, sabia que ela com sabedoria iria fazer algo. Então tudo isso nos mostra o quê? Que faz um contraponto entre sabedoria, que é prudência, com a imprudência. Então sempre que você lembrar do livro de Provérbios que faz esse contraponto, eu te convido a você pensar na história de Abigail e Nabal, tá? E ali nós vimos também que por um momento Davi, ele foi conquistado pela raiva. Ali a emoção raiva tomou conta dele, ele quase fez algo que seria algo que depois ia profundamente tocar o coração dele. Ele ia se sentir culpado, não ia se sentir bem. E Abigail interviu. Então, amados, a prudência, a sabedoria acima de tudo, ela é algo para a vida prática, ela é para o aqui e agora. E quem foi o ápice da sabedoria? O ápice da sabedoria foi Jesus Cristo, manifestado em carne aqui para nós. E hoje nós queremos simplesmente ter o estilo de vida de Cristo. E esse estilo de vida de Cristo vai nos levar a cada dia mais sermos pessoas sábias, pessoas prudentes, pessoas que realmente andam na luz, né? Então agora que a gente fez aqui uma pequenina introdução, deixa eu tomar um pouquinho d'água. A live de ontem eu tossi bastante, né? Então vamos ver se hoje fico melhorzinha aqui, tá? Então vamos lá para Provérbios 13. Se você tiver oportunidade, pega aí sua Bíblia para acompanhar. Eu tô com a versão aqui King James atualizada, mas também tô com outra versão aqui do meu ladinho, porque na hora da live não dá para eu ter muitas versões em mãos, né? Então eu só fico com duas aqui, só para eu estar consultando. Mas antes, quando eu tô lendo, meditando, preparando, eu costumo olhar em várias versões, porque isso vai ajudando no sentido da gente compreender melhor realmente o que a palavra quer nos dizer, porque muitas vezes mudando uma palavra, a gente já consegue entender melhor. E olha só o que diz já o versículo 1 de Provérbios 13. Diz o seguinte: o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Nós vemos isso desde o início lá de Provérbios, sempre falando que o filho, para ele ouvir as orientações, o conselho, acatar as orientações, o ensino da mãe, o ensino do pai. E o que nós vemos? Que Davi,
ele preparou Salomão nesse sentido para conversar com Salomão, porque sabia que ele ia ir ao trono. E o coração de Salomão queimou tanto que pediu ao Senhor sabedoria para governar o povo. Era com um propósito essa sabedoria, era para governar. E sabe o que aconteceu? Muito interessante, que o filho de Salomão, que ficou no reinado, que ficou no governo, no lugar de Salomão, foi Roboão. E nós sabemos que no final da vida, até pelo livro de Eclesiastes, que também foi Salomão que escreveu, que Salomão estava realmente desiludido da vida. Salomão ficou assim longe dos caminhos do Senhor, começou assim a adorar também outros deuses, por se envolver com várias mulheres que adoravam outros deuses, cultuavam outros deuses. Salomão saiu dos caminhos do Senhor. Então, provavelmente, tudo indica que Roboão, seu filho, não teve a preparação para ser rei como Davi preparou Salomão, dando conselhos, explicando. Então, provavelmente, talvez até Salomão falou para o seu filho, Roboão, conversou com ele, mas o exemplo fala mais alto, gente. O exemplo é algo muito forte. Nós temos que falar, mas as pessoas têm que ver o testemunho na nossa vida daquilo que nós falamos. E Roboão, filho de Salomão, foi o primeiro rei depois, de Salomão. E aí o que aconteceu? O povo veio a ter com Roboão e disse assim: olha, Roboão, nós povo estamos com um encargo muito alto, nós estamos pagando muito impostos. Porque Salomão havia feito para cada mulher lá o seu palácio, feito as suas dependências, e tinha muito gastos nas cortes, houve muitas construções. Então os encargos para o povo começou a ficar muito pesado, os impostos. Então o povo veio falar para Roboão que era melhor para Roboão rever esses impostos. E aí os conselheiros que eram de Salomão, Roboão foi conversar com eles, falou assim: olha, é melhor realmente abaixar os impostos, tudo. Mas sabe o que Roboão fez? Não atendeu aos conselheiros, aos anciões, aqueles que davam conselhos para os seus pais. Sabe com quem ele foi ter contato? Com os jovens da sua turma. E com certeza os jovens da turma de Roboão eram os jovens palacianos, eram os jovens que viviam no palácio, eram os jovens que provavelmente não precisavam ter uma vida de tanto trabalho, de tanto esforço. Não fazia parte do povo esses jovens. E adivinha que conselho eles deram para Roboão? Roboão, seja firme, diga que seu dedo será pior do que quando seu pai falava. Então o que aconteceu? Roboão foi lá e se impôs. Então ele, olha só, o filho sábio acolhe a orientação do pai. Nesse caso aqui, Roboão não acolheu o conselho dos anciões, dos conselheiros. Ele foi ter com os próprios da sua idade. E dessa forma, ele foi falar com extremamente soberba, orgulho, imprudência, com tolice para o povo. Tudo que não é sabedoria, Roboão aqui empregou. E assim o reino se dividiu. Davi tinha conseguido unir o reino do norte e do sul, e agora o reino, por meio aí dessa atitude, teve o reino do sul e o reino do norte. Então nós vemos, sabe, amados, que não é porque Salomão foi o homem mais sábio que seu filho seguiu os mesmos princípios. Agora, o que isso implica? Que provavelmente, naquela época tinha tantos filhos o rei, que talvez nem acompanhava seus filhos, Então, nós temos que observar também como nós hoje estamos educando nossos filhos para eles tomarem decisões futuras, sabe?
Então aqui me toca muito isso. Ontem eu falei sobre Abigail e Nabal. E hoje, se você quiser ter noção do que não é sabedoria, pense em Roboão, filho de Salomão, que ali assumiu o trono depois de Salomão. Então, porque é interessante a gente ver casos positivos e casos não positivos, para que a gente possa ter a ilustração do dia a dia. Né? E quando esse jovem Roboão, ele foi ter com seus amigos da sua faixa etária, o que nós temos hoje, amadas? Até 12 anos, mais ou menos, os filhos tendem a ouvir mais os pais. A 12 anos já está quase não ouvindo mais. Depois de 18, então, esquece. Porque eles vão dar muito mais atenção à turma com quem eles vivem. Por isso que é fundamental os princípios desde o início, os valores serem empregados. E hoje nós temos as redes sociais que acabam desviando muito o jovem. E até nós, quantas vezes, gente, porque assim, eu uso mais as redes sociais para trabalho, né? Mas quantas vezes eu vou fazer algo, até muitas vezes passar uma mensagem no WhatsApp e me perco vendo outras mensagens. Então, porque isso toma o foco, tem muitas vezes informações que a gente quer saber, ou coisa de animalzinho que eu gosto muito de ver. Então, e a gente está muitas vezes cansada, quer olhar para distrair um pouco. Quando você vê, passou 20 minutos, meia hora. Né? Então, nós que somos adultos, nós nos perdemos. Imagine o adolescente, porque essa parte pré-frontal do nosso cérebro, ela só vai ficar totalmente formada. Essa parte pré-frontal é aonde a gente toma decisões, aonde a gente faz a parte mais de planejamento, de direção, de antever as nossas atitudes, o que vai acontecer. Elas dão uma pequena desenvolvida na adolescência, mas o desenvolvimento maior delas acontece finale mesmo, com 25 anos. Olha como está demorando para poder ter decisões maduras. Mas veja, depois, principalmente dos 18, acaba não ouvindo mais. Mas o que ficou de exemplo, porque nós vamos, a partir dos 12, a gente já tem que usar uma linguagem diferente. E a partir dos 18, nós temos que usar outro tipo de linguagem. E isso eu pretendo mais à frente fazer um curso, os tipos de linguagem dentro da criação de filhos. E porque não é só a criação de filhos, amados. Nós, muitas vezes que somos mais maduras, não vamos aqui ter os nossos netos. Nós vamos também, hoje, Deus convoca as mulheres, para as mulheres mais maduras, né, serem conselheira das mulheres mais novas. Então, essa é uma responsabilidade que Deus tem nos chamado. Né? Então, nós vimos o versículo 1 que eu dei como exemplo, Roboão, tá? Agora, olha o versículo 2 de Provérbios 13. Diz assim: do fruto da boca, o ser humano se alimentará do bem. Ontem nós falamos lá no capítulo 12, versículo 14, ontem eu comentei, o que diz no versículo de ontem? Do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si. E hoje o versículo diz, do fruto da sua boca, do fruto da boca, o ser humano se alimentará do bem. Então, o que tem sido o fruto da nossa boca? Porque veja, nós vamos até ver aqui um versículo, se der tempo, mas tem um versículo que fala aqui, que vai falar sobre, para nós nos calarmos mediante a adversidade, coisas assim. Ai, gente, deixa eu ver se eu marquei esse versículo. Mas quer dizer, o versículo em si, ele quer dizer assim, para nós não sermos precipitados ao falar, que tem momento que é melhor se calar. E para isso, nós temos que ter... achei o versículo, ó. É o versículo 3, tá em seguida, ó. A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida.
Então, olha, do fruto da boca o ser humano se alimenta, e a pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Quantas vezes, na hora aí da exacerbação, né, das emoções, acaba se exaltando, falando coisas que machuca demais. Nós vimos anteriormente em Provérbio que a língua é como uma espada que machuca, entendeu? Muitas vezes você esquece até de coisas que aconteceram, mas daquilo que a pessoa falou, que te magoou, é difícil esquecer. Então, a pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Amados, e o que é isso? Será que eu tenho que ficar quieta? Será que eu tenho que me submeter? Não, eu tenho que saber gerenciar as minhas emoções. Gerenciar. Porque senão, se eu já sou uma pessoa mais introvertida, tenho receio de conflito, tenho medo de briga, um monte de coisa, de afronta, confronto. Então eu vou me calar, mas eu vou estar dentro de mim tendo uma raiva contra mim mesmo naquele momento, por eu não me manifestar, e aquilo vai se voltar contra mim e contra a minha saúde. Então, o gerenciamento emocional, o que é? Eu perceber que aquele momento não adianta falar, porque vai haver exaltação, e essa exaltação não vai levar a lugar nenhum. Mas eu depois me apropriar e depois ir conversar em momento apropriado. Igual Abigail fez, ela esperou outro dia Nabal estar consciente, lúcido, para poder levar a ele o que aconteceu. Então, esse guardar a boca não é simplesmente ficar engolindo sapo, sabe? É saber com discernimento a hora certa de falar e a maneira de falar. Então, eu vejo que mesmo a gente até sabendo, mas se a gente não souber gerenciar a emoção nesse momento, isso vira contra nós. Por isso que a parte de nós aprendermos a lidar, primeiro, conhecer quais as emoções que são mais fortes em nós, quais as nossas tendências maiores e como lidar com ela para poder também gerenciar nesse momento, né? Então diz aqui, ó, do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Então, quais têm sido o fruto da nossa boca? Tá? Porque tudo, olha, a boca fala do que tá cheio o coração. O coração tem a ver com as emoções. As emoções têm a ver com a parte de eu me sentir amada, respeitada, valorizada, benquista. Só que eu fico jogando essas emoções para o outro fazer a mim. Só que Deus tem nos chamado primeiro para nós amá-lo em primeiro lugar, amar-nos a nós para eu poder amar o outro. Amar a mim implica o quê? Eu ter um afeto, eu me aceitar indiscriminadamente. Não significa que eu não vou querer melhorar. Isso, nós já até conversamos sobre isso. Mas é eu aceitar, é eu me respeitar, é eu me valorizar. Porque, amados, se eu não fizer isso, eu vou ser uma carente esperando que o próximo faça. E aí a minha identidade vai sempre ficar vulnerável, a minha autoestima sempre vai ficar vulnerável. Então, do fruto da nossa boca, nós nos alimentamos para o bem, mas o fruto da nossa boca decorre do nosso coração, e o nosso coração exemplifica as nossas emoções, tá? Então, a pessoa que consegue guardar sua boca preserva a vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. E acaba se arruinando não só a pessoa, né? Ela acaba arruinando ela e outras pessoas juntos, e aquilo fica no coração por muitos anos, e a gente não trabalhar o perdão fica complexo, né? Agora, eu tô pulando alguns versículos, porque não dá pra gente ver todos os versículos, mas assim, se der, eu volto mais em alguns, tá?
Agora eu quero ver com vocês o versículo 10. O versículo 10 diz assim: a arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselhos. Eu quero pegar esse versículo e voltar lá no versículo 1, que nós falamos que o filho sábio acolhe a orientação do pai. Porque quando eu falei do versículo 1, eu falei de quem? De Roboão, filho de Salomão. E Roboão, ele foi arrogante. Ele não ouviu os conselhos ele não ouviu os conselheiros, não ouviu os anciões, foi ter com os jovens da sua própria idade. E aí ele produziu o quê? Produziu contenda e divisão do reino de Israel. Então, a sabedoria está com aqueles que buscam conselhos. Amados, é hiper importante nós buscarmos conselhos, mas com pessoas que têm aquele conselho para nos dar. Porque veja só, Roboão, ele foi buscar conselhos com aqueles da sua própria idade, que viveram numa vida mais palaciana. Agora, vamos supor, se você precisa de um conselho sobre uma parte, sei lá, de conserto do seu carro, você vai consultar alguns mecânicos. Se você precisa de conselhos sobre saúde, você vai consultar alguém que entenda dessa área. Então, nós temos que perceber, muitas vezes nós como os cristãos, nós espiritualizamos tanto as coisas que nós acreditamos que um líder religioso tem que dar conselho em todas as áreas. Veja, ele foi preparado, o líder religioso, para a área espiritual, mas ele não foi preparado para uma área, para a parte financeira, para te ensinar sobre parte financeira ou investimentos ou as outras coisas. Então, nós temos que ter esse discernimento, aonde buscar conselho. Essa pessoa, porque hoje o que mais tem é você entrar aqui na rede social e um monte de pessoas dando conselho. Agora, quais os princípios, quais as experiências, quais a vivência dessa pessoa? Quais os caminhos que ela tem trilhado? Tudo isso é algo extremamente valioso para a gente na hora de realmente ouvir um conselho. Agora tem mais um versículo aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é o versículo 12 de Provérbios 13, que diz: a expectativa que se adia. Gente, esse versículo eu acho ele demais e eu já falei muito na minha vida. E diz assim, olha, a expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Quantas vezes, deixa eu tomar mais uma água aqui. Quantas vezes, principalmente mulheres, né, oram pelos seus esposos, oram pelos seus filhos, oram assim, para realmente Deus fazer uma obra na sua família, Deus fazer uma obra no seu lar, e passa-se muitos anos e aquilo não acontece. E muitas vezes até a situação piora. E aqui diz que a expectativa que se adia deixa o coração adoecido. Amadas e amados, eu tenho algumas expectativas muito fortes no meu coração de pessoas que eu amo demais, que são extremamente importantes na minha vida, que eu venho orando por anos, sabe? E que já me deixaram muito triste. Mas eu tomei uma decisão perante o Senhor. Eu continuo orando por essas pessoas. Só que eu decidi ser feliz independente dessas pessoas. Eu decidi prosseguir. Eu decidi ir em frente. Eu decidi olhar para Cristo. Agora, inclusive, uma expectativa que se adia deixa o coração adoecido. Nós podemos ficar até magoados com o Senhor porque isso não acontece. E eu já falei para o Senhor que eu tenho umas 3 expectativas muito assim pontuais, sabe? E que tem até confirmação na palavra, mas muitas vezes eu olho e parece que a situação piora em vez de melhorar.
E eu já falei para o Senhor, até que eu já fiquei com mágoa do Senhor por conta disso. Amadas, nós ficamos muitas vezes com mágoa do próprio Senhor. Então nós temos que abrir o coração para Ele. Isso não implica que eu não vou deixar de amá-lo, de crer, de saber que Ele está no controle de tudo. Mas eu abro o coração e falo muitas vezes, Senhor, está demorando muito. Mas Senhor, eu deixo nas tuas mãos isso. Eu não vou viver em função disso. Porque veja, amados, muitas vezes nós temos algo que é tão complexo na nossa vida que nós queremos que aquilo se resolva para que nós prossigamos. Mas isso muitas vezes é artimanha até do inimigo. Por quê? Porque ele vai fazer aquilo ficar te incomodando para você não seguir o propósito que Deus colocou na tua vida, a missão que o Senhor colocou no teu coração. Eu vou até falar uma coisa mais longe ainda. Vamos supor numa família aonde tem 3 filhos e infelizmente um é levado. Aí muitas vezes o pai ou a mãe deixa de viver por conta que se sentiu culpado que foi levado o filho, ou por conta se achou que não foi uma boa mãe, um bom pai. Boa noite, Ana. E isso deixa ela deixando ela deixar de viver e não cuidar dos 2 filhos, nem do esposo, nem da família e nem dela mesma. Então, acima de tudo, amada, eu não sei qual a tribulação, qual a expectativa que está adiando para acontecer na tua vida. Mas saiba que a vida não é feita só por uma expectativa. A vida é feita por várias coisas. Então, entrega essa expectativa ao Senhor. Se você está magoado com o Senhor, fala para o Senhor também. Sabe? É óbvio que de vez em quando você vai olhar para essa expectativa e vai ficar um tanto aborrecida. Mas fala, Senhor, eu sei que tu tens muito mais para mim. Eu sei que tu tens muito mais para minha família. Eu não estou enxergando, eu não vejo, eu não percebo, eu não sinto, mas eu creio. Eu uso a fé, sabe? E siga pela fé. Então, a expectativa que se adia deixa o coração adoecido. Eu passei por isso, deixava meu coração adoecido. Hoje eu não dou mais lugar para isso. Eu entreguei isso ao Senhor e vou descansar crendo que o Senhor vai fazer. Amém, amadas? Então eu convido vocês a isso também. E olha o que diz depois o versículo, e fala assim, o versículo 19. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. Então, quando o Senhor, você vê que uma esperança se realizou, que satisfez sua alma, realmente comemore na presença do Pai. Na antiga aliança tinha o quê? A oferta de gratidão, a oferta de alegria ali, de compartilhar. Lembra quando aquela mulher que perdeu a sua dracma, quando ela achou, ela chamou todos os vizinhos. O filho pródigo, quando voltou, o pai deu ali uma festa, banqueteou, também festeja aquilo que acontece. Né? O nosso Deus, a gente vê na palavra do Senhor vários momentos de alegria, vários momentos de festa, que eles iam ali para Jerusalém festejar, né? E depois aqui nós estamos chegando ao finalzinho. Diz assim o versículo 20, aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Amadas, eu quero te falar uma coisa para vocês. Nós aqui, que estamos buscando ver o livro de Provérbios, que estamos crescendo em graça, como Jesus crescia em graça e em sabedoria. Nosso coração é esse. Nós queremos cada dia ser mulheres transformadas para transformar. E
aquele que caminha com os sábios. O que é caminhar com os sábios? É caminhar com pessoas que têm mesmo objetivo, que têm uma mesma meta, que têm uma mesma visão, o mesmo foco, porque é um ambiente de crescimento, é um ambiente de transformação, é um ambiente de renovação. E nós temos uma comunidade que se chama Comunidade de Mulheres Transformadas para Transformar. E nessa comunidade nós temos reuniões no Zoom, nós compartilhamos as histórias, sempre eu estou ali para estar ajudando a cada uma nas suas histórias. Então nós vamos crescendo em graça, em sabedoria. Se você deseja vir fazer parte dessa comunidade, será muito bem-vinda. Digita comunidade e a gente entra aí em contato com você. Tá? Então, é caminhar com pessoas sábias, não que nós sejamos sábios, mas nós temos esse coração diário dessa transformação, de renovação da nossa mente, para transformar outras vidas. Hoje nós temos tantos influenciadores, tantos youtubers, tanta coisa que estão influenciando para o mal. Nós temos que fazer uma rede de mulheres que influenciam para a vida, que influenciam para a vitória em Cristo Jesus, que influenciam para ter vida em abundância, não ter uma vidinha qualquer. Deus não quer que a gente tenha uma vidinha qualquer, tá? E aqui vai dizer assim, depois do versículo 21, prosperidade é a recompensa dos sábios. Gente, prosperidade sempre se pensa só na área financeira. Prosperidade é nas 12 áreas da nossa vida. E mesmo dentro da sua expectativa que está se adiando, que está muitas vezes querendo adoecer o seu coração, mas quando você entrega isso ao Senhor e descansa e crê que está na melhor mão, isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Então, o Senhor vai nos alertando, nos orientando, nos mostrando o que é prosperidade dentro da palavra dele. Tá? E aqui vai dizer que a boa terra dos pobres produz generosas colheitas. O Senhor, ele não está assim preocupado em relação ao que nós temos, mas como nós utilizamos o que temos e como o nosso coração, se é generoso ou não. O que nós vimos aqui? Roboão, um tolo que tomou conselhos da sua própria idade e não teve nadinha de generosidade no seu coração. Não teve nem um pouco de generosidade, né? E aí vai falar que quem nega disciplina e repreensão, ao melhor, quem se nega, ó o versículo 24, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não ama. E Samitiba, já nos seus livros de conselhos para os pais, deixava bem claro que a criança que cresce sem limites, aquilo tem sinônimo no seu coração de não amor. Hoje, as crianças estão sem limites, principalmente nas redes sociais. E aí, gente, o neocórtex, acabei de falar para vocês, essa parte pré-frontal, ela está em desenvolvimento. A criança que fica em rede social, o cérebro não foi preparado para isso. A gente vê lá no Vale do Silício, onde tem os grandes, as grandes pessoas com startups na linha assim mais da internet, nessa linha toda avançada de tecnologia. Os filhos deles não usam celular nem tablet, porque eles induzem as crianças a trabalharem coisas manuais, jogos de montar, porque eles sabem o quanto é malefício para um cérebro que está em desenvolvimento. Então, as próprias pessoas que fazem essas plataformas, que fazem todos esses aplicativos, não permitem que seus filhos usem. Então, nós somos mulheres de Deus. Nós temos que ter tal sabedoria. Dá trabalho, gente? Dá, porque você dá um celular na mão da criança, é muito mais fácil. Você consegue fazer suas coisas. Antes se colocava na frente da televisão. Dá trabalho você sentar, brincar, fazer joguinho de montar, fazer isso, aquilo. Dá. Né? Mas
o que acontece? Isso é o que vai gravar de amor, de afeto e de disciplina, porque isso é disciplina, amados. Disciplina não é só o tapinha no bumbum, repreensão, não. Disciplina é eu estar ali brincando com meu filho e colocando limites na brincadeira, colocando coisas saudáveis. Se houve ali uma trapacinha na hora da brincadeira, ensinar o que é trapaça, que não pode haver, mas de uma forma lúdica, porque a criança, não adianta se você vir com repreensão e disciplina de adulto. Você tem que entrar no mundo da criança para poder discipliná-la. Muitas vezes até pegar um bonequinho, fazer conversar. Então, veja, amados, não é fácil ser mulher sábia, mas é possível. Por quê? Demanda trabalho. Demanda realmente uma atenção para isso, né? Então, por que nós estamos tendo uma geração de tantas crianças rebeldes, jovens rebeldes, cada um defendendo a sua causa? Porque lá no íntimo, amadas, não se sente amados. Estão buscando afeto de formas erradas, né? E vamos para o último versículo, versículo 25. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. O que quer dizer assim? O sábio, aquilo que ele recebe, ele agradece e ele se satisfaz, ele não fica na reclamação, na murmuração. Ele tem prazer no aqui e agora, porque o que mais hoje traz doenças e estafa e cansaço e estresse e ansiedade é eu não conseguir estar aqui agora. É eu estar sempre preocupada com alguma coisa ou com o que eu tenho que fazer. Então, o sábio, ele se satisfaz com aquele momento que ele está, com aquilo que ele recebe naquele momento. Toma um copo d'água e sente o prazer de tomar água. Sente o prazer desse momento. E isso é o que? Satisfações, né? E vai dizer aqui que a alma dos perversos, contudo, sempre estará faminta. Não vai haver uma gratidão, não vai haver um momento ali dele apreciar o aqui e agora, sempre pensando em mais conquistas. Vamos orar para terminar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado porque a Tua palavra é tão rica e nos mostra tão claramente. Tantas coisas têm sido estudadas pela psicologia, pela neurociência, pela medicina, pela psiconeurobiologia. Senhor, e a Tua palavra já nos mostrava isso já há tanto tempo. Ó Pai, obrigado por essa revelação. Senhor Jesus, nós queremos aprender. Se há no coração de alguma das minhas amadas irmãs expectativas que elas estão desejando tanto, que estão adoecendo o coração, que elas possam entregar para Ti e descansar em Ti, que elas possam abrir seu coração e dizer a Ti, Senhor, o que elas estão sentindo, mas que elas agora possam pedir força, ó Senhor Jesus, ânimo para prosseguirem, para prosseguirem nos propósitos que o Senhor tem colocado no coração delas, naquilo que elas têm de papéis na sua vida, e que essa expectativa, ó Pai, elas possam colocar nas Tuas mãos e descansar, e saber que está no melhor lugar, nas Tuas mãos. Senhor, também queremos ter frutos da nossa boca que nos alimentam para o bem. Por isso, Pai amado, nos ensina a gerenciar as nossas emoções. Queremos conhecê-las, queremos saber quais delas mais assim nos afeta, para que possamos apresentar para sermos curadas. Pai amado, nós Te louvamos. Nos dê um final de semana na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.